Continuando o 15º, é importante que fique visível o que ele está fazendo no discurso de Roma. Ele tem uma instituição que ele montou que pensa diferente do que pensa Caíto. E então ele está mostrando, a gente faz assim, o outro faz assado, né? Isso aqui está o tempo inteiro ocorrendo. Então, tá. É por um lado e pelo outro lado. Com efeito, falar da perda do sentido da ação analítica é tão verdadeiro e tão inócuo, quer dizer, tão vão, quanto explicar o sintoma por seu sentido. Ele botou sentido aqui, mas é no sentido de significado, tá? Lição. Enquanto esse sentido, esse significado, não é reconhecido. Você não reconhece o significado do sintoma, falar dele, mas sabemos que, na ausência desse reconhecimento, a ação só pode ser, aí sim, sentida no sentido de experimentada, experienciada, vivida, como agressiva no nível em que se situa e que, na ausência das resistências, entre aspas, sociais, em que o grupo analítico encontrou meios de se tranquilizar, os limites de sua tolerância à sua própria atividade, agora acolhida, se não aceita, já não dependem a não ser do índice numérico ou da taxa numérica, vamos falar em matemática, em que se mede sua presença na escala social. Esses princípios bastam para situar as condições simbólicas, imaginárias e reais que determinam as defesas. Lembra, RSI é a maneira que ele pegou inibição, sintoma e angústia e arrumou direitinho no Aburromiano. Então, esses princípios bastam para situar as condições simbólicas, imaginárias e reais que determinam as defesas, travessão, isolamento, anulação, denegação, não é que eu queira, né? Ou denegação. E, em geral, desconhecimento, que podemos reconhecer na doutrina. Por conseguinte, se avaliarmos por sua massa, eu estou tirando aqui da física, é a quantidade de matéria que um corpo que é mensurada em gramas, o símbolo é um Mzinho pequeno, entre aspas, a importância que tem o grupo norte-americano para o movimento psicanalítico, apreciaremos em seu peso as condições que ali se encontram, porque lá nos Estados Unidos a conversa era outra. Na ordem simbólica, para começar, não se pode desprezar a importância do fator C que destacamos no Congresso de Psiquiatria de 1950, com uma característica constante de um dado meio cultural. 2 pontos. Condição aqui do anti-historicismo, em que todos concordam em reconhecer o traço principal da, entre aspas, comunicação nos Estados Unidos e que, a nosso ver, é o oposto diametral, você sabe que é diâmetro, né? Da experiência analítica, ao que vem somar-se uma forma mental bastante autóctone, de fora, né? Como coisa de índio, que
sob o nome behaviorismo, que era a teoria comportamental, domina a tal ponto a noção psicológica na América que está claro que doravante supera por completo na psicanálise a inspiração freudiana. Então, você de um lado tem um behaviorismo muito forte segurando a psiquiatria. E aí do outro lado, quando você tem a psicanálise, você tem de fato a inspiração freudiana. O behaviorismo, infelizmente, eu encontro com ele dentro da rede em São Paulo, muito frequente. Tem nomes assim variados, né? Agora tem com letras e tal, mas na verdade nós não somos ratos, né? Eu vivo dizendo isso para eles na rede. E eles gostam, é mais simples, é um tratamento mais simples. Mas não é da psicanálise isso é um assunto da psicologia. Behaviorismo encanta muito, né? Enquadra como é que você vai parar de comer, como é que você... Só falta apertar lá o negócio da gaiolinha do Skinner. E eu brinco um pouco com os psicólogos que ainda entram nessa história. Mas existe. É uma maneira de querer tratar das pessoas, como se elas não tivessem o RSI, né? Elas fossem o R e o I. Né? E quando ele vai falar desse que podemos reconhecer na doutrina do RSI, ele vai falar, porque nós, quando a gente domina o RSI, a gente sabe o que é um ato analítico, o que é um acting out, né? E a gente sabe também o que é uma passagem ao ato. Então, a gente, por dominar o RSI, a gente tem essa facilidade. Os outros não têm. Bom, a gente vai parar aqui no parágrafo 16, 17, 18. Eu vi muito psiquiatra fazendo listagem sexual. Transa assim, faz assim, o gosto é assim, isso em congresso. E passar lá, gastar um tempão da mesa para dizer essas coisas. Vi também tratamento de alcoolismo também, tudo aqui no Brasil mesmo, por essa influência behaviorista. Ela é bastante forte, né? Foi bastante forte na psiquiatria. E em São Paulo ela se mantém bastante forte ainda dentro da psicologia. Até porque é mais barato, você se forma e começa a fazer uma gaiola de Skinner no consultório. Isso é mais fácil do que ter que ler tanto, né?